o problema da imperfeição, da bondade do livre-arbítrio. O homem certamente é um ser muito sofisticado, de uma complexidade quase impenetrável. Entretanto, ele não é perfeito. Sem dúvida, temos inúmeras limitações, e isso é fato inegável. O único ser dotado de perfeição seria Deus, o qual, por definição, é perfeitamente livre, visto que é perfeitamente poderoso, de modo que nada pode opor-se à sua vontade. Supondo-se que Deus fosse impotente em fazer uma única coisa, ele já não seria perfeitamente livre, pois sua impotência seria fator restringente às ações que é capaz de perpetrar. Naturalmente, não sendo o homem onipotente como Deus, aliás, muitíssimo inferior a ele, decorre que a criatura humana possui um livre-arbítrio bastante estreito, pois possui muitas imperfeições limitantes. Digamos que o homem é livre, mas apenas para jogar com as cartas que Deus lhe deu. Se fomos criados assim, imperfeitos, limitados e parcialmente livres, tal fato implica que Deus, no ato da criação, deliberadamente escolheu nos dar liberdade em alguns aspectos e nos tolher em outros. Assim, ele poderia ter feito de nós seres alados, mas não o fez. Poderia ter feito de nós seres pacíficos, mas não o fez. Isso ilustra que não somos seres perfeitamente, mas apenas relativamente livres. Na visão dos teístas, o alegado livre-arbítrio humano é um pressuposto necessário para que não sejamos simplesmente marionetes nas mãos de Deus. Entretanto, temos de admitir que, na mesma medida em que somos inferiores a Deus, fomos manipulados, determinados e amoldados por Ele, pois essa inferioridade implica impotência, que por sua vez implica restrição, ou seja, ausência de liberdade, da qual Deus, por ser onisciente, tinha plena consciência ao nos criar. O fato é que Deus não podia nos criar perfeitamente livres, pois teria de nos criar como deuses, visto que somente seres onipotentes gozam de liberdade absoluta. O problema a que isso nos conduz é apenas um: se Deus é bondoso, e nos fez impotentes e limitados em inúmeros sentidos, e nisso não houve problema algum do ponto de vista de nosso livre-arbítrio, então por que não nos fez impotentes de escolher o caminho do mal? Por que não deu ao homem a capacidade de escolher entre vários caminhos bons, mas nenhum mal? O argumento do livre-arbítrio, nesse caso, só se aplicaria se o homem fosse plenamente livre. Mas acabamos de demonstrar que, além de o homem não possuir tal grau de liberdade, ela de fato é algo impossível. Consequentemente, só podemos chegar à conclusão de que Deus criou o homem com potencial para escolher o mal porque deliberadamente desejou que assim fosse, e tal fato entra em contradição direta com um atributo divino, a bondade. Um Deus que cria homens limitados e então lhes permite escolher o caminho do mal não pode ser bondoso.